Seja bem-vindo para mais um dia do nosso aprofundamento do nosso livro Fogo Interior. Nós estamos na Quaresma, chegando próximo da Semana Santa, um tempo tão importante. Nós estamos chegando, podemos dizer assim, no cume, né, da nossa vida espiritual durante a Quaresma, que é essa semana onde a gente revive a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor. E nós estamos, né, nesse livro tão profundo que nos ajuda a enxergar o crescimento da vida espiritual, né, da nossa união com Deus, da nossa caminhada de amizade com o Senhor. E hoje nós vamos entrar num capítulo que é muito interessante, capítulo 13, que se chama Discernindo o Crescimento. Então nós temos que olhar para a nossa vida espiritual e saber encontrar sinais nela, se realmente nós estamos crescendo na vida espiritual ou se não, nós estamos nos enganando ou sendo enganados, né, e iludidos com o nosso crescimento, tá certo? Então, antes de começar, vamos fazer a nossa oração. Pega lá no nosso canal de WhatsApp, se ainda você não está no nosso canal, procure entrar, você tem um link nas nossas redes sociais, entre no nosso canal do WhatsApp. Também, se você não tem o livro Fogo Interior, você pode adquirir na loja Mensageiros. Lembrando que esse livro não é um livro só de Quaresma, é um livro que você pode ler a vida inteira, pode estudar, porque é um aprofundamento sobre vida espiritual, sobre vida de oração, de comunhão com Deus, em Santa Teresa e em São João da Cruz. Os dois doutores do Carmelo, que são doutores da vida mística, né, da vida de oração. Então vamos lá, pega a oração ao Espírito Santo, vamos rezar juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enviai os vossos dons sobre o nosso coração e a nossa mente. Nesta Quaresma, queremos crescer na intimidade contigo. Vem sobre nós e inflama-nos com o fogo interior, o fogo de amor, que nos purifica e nos edifica como homens e mulheres de Deus. Precisamos de Ti, pois somos limitados para compreender os caminhos pelos quais o Senhor deseja nos conduzir. Oferecemos-Te tudo o que temos e somos. Nossa inteligência ilumina, nossa vontade fortalece-a, nosso tempo santifica-o. Recebe o nosso coração e o nosso sim a Ti. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então abre o seu livro na página 333. Nós estamos no capítulo 13, Discernindo o Crescimento. Então, página 333. Vamos começar a nossa leitura e olha, tem coisas que parecem óbvias para nós quando a gente fala de crescimento. E o padre já começa dizendo isso, né? Comparado com a maioria dos assuntos deste mundo, não temos muita dificuldade em saber se estamos progredindo ou não. Um aumento de salário é óbvio, assim como uma demissão. Quem chega em primeiro, segundo e terceiro em uma corrida, geralmente é fácil de identificar. A balança, quando a gente vai se pesar, né, nos diz exatamente se estamos ganhando ou perdendo peso. Então, na vida, algumas coisas é muito fácil de discernir, porque é óbvio. Entende? Você sobe na balança. Eu mesmo, doido para perder peso, subo na balança e falo, poxa, não perdi. Então, não fiz muito progresso. Então, isso é óbvio. Na vida espiritual, é tão óbvio assim? Não. Justamente porque nós estamos falando de algo como matéria, como peso, como salário, como dinheiro, como uma corrida, como diz aqui o exemplo. Nós estamos falando de vida espiritual. Então não é tão simples e a maioria das pessoas entende errado, tá? Entende errado, sim, está crescendo na vida espiritual, mas está tendo provações, então acha que por causa das provações não está crescendo. Então entende errado, né? Olha no terceiro parágrafo, está dizendo assim, ó. São João da Cruz, que possuía uma vasta experiência em oração, sabia muito bem que muitas pessoas acham que não estão rezando, quando, na verdade, sua oração é forte. Outras pensam muito bem da sua oração, embora ela seja quase nada. Sabe aquela pessoa que, nossa, hoje eu consegui rezar, eu fiz isso, sai super satisfeito de ter cumprido várias obrigações, vários propósitos, mas só preencheu o tempo com o que gostaria de fazer e não se uniu a Deus verdadeiramente. E outras vezes está ali num perrengue para perseverar, numa secura só, mas está ali diante do Santíssimo, sabe? Mesmo no vazio, mas está ali na presença de amor, numa vontade de estar ali, e a oração é muito mais forte, mesmo que a pessoa não sinta nada. Então é isso que nós vamos tentar olhar aqui nesse capítulo 13, para discernir de fato e enxergar sinais de como nós podemos ver que nossa vida espiritual está crescendo, tá certo? Então pega agora a página 334,
Vamos entrar nesse tema, olha, um realismo robusto. E Santa Teresa tinha isso, né? Era muito realista. Então, quando se trata da vida espiritual, muitas pessoas sinceram, imaginam que boas intenções e sentimentos religiosos são sinais automáticos de que Deus concorda com o que elas estão fazendo. Ah, eu tenho uma boa intenção, estou tendo um sentimento maravilhoso na oração, então Deus realmente está como se abençoando o que eu proponho, o que eu faço. Calma lá. Nas últimas décadas, ouvimos com frequência a expressão escutar o Espírito, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo, que os impulsos de alguém vêm verdadeiramente do Espírito, sem perceber o quanto o espírito humano pode se desviar por causa do pecado, tanto o original quanto o atual. Elas presumem sem hesitação que seus desejos, vontades e pensamentos só podem vir de um lugar, do próprio Deus. Santa Teresa sabia que não era assim. Sabia bem que não era assim. Então, olha aqui, eu vou dizer para vocês, tá? Às vezes a gente tenta convencer Deus que aquilo que nós estamos falando da nossa oração e pedindo é realmente necessário e essencial. Então é como se, Senhor, por aquilo que eu estou falando que é tão santo, tão bom, quase fosse uma obrigação de Deus me conceder. E se eu sinto um prazerzinho naquele momento que eu falo, nossa, Deus me abençoe, é realmente isso. O Espírito está me pedindo isso. Calma. Nós vamos ver que Santa Teresa não discernia as coisas tão rápido assim, por causa de um sentimento, de uma emoção, ela fala, ah, Deus me falou, o Espírito Santo me falou. Ela, sobretudo, pegava e se submetia a alguém, a algum conselho. Fala, senti isso, será que é de Deus? Ela mesma duvidava do que ela sentia, entende? Então vamos aprofundar isso. Encontramos várias vezes em seus livros a clara consciência de que uma experiência que parece boa pode ter várias origens diferentes. Divina, apenas humana ou demoníaca. Então veja, uma experiência que parece boa, então aparentemente é boa, pode ter essas três origens: divina, humana ou demoníaca. Ela era boa em perceber seus próprios sentimentos e não considerava garantido que ideias piedosas se originassem de Deus, ou que a falta de vontade para fazer alguma coisa fosse devido à prudência sobrenatural. No último caso, ela pensava que era bem possível que a falta de vontade de fundar um novo convento podia vir da preguiça, da doença ou da idade avançada. Teresa tinha tanto medo de que seus dons de oração elevada pudessem às vezes ser ilusão, que chegou a dizer que suas outras dificuldades ao realizar as fundações não eram nem um pouco importantes perto disso. Não estamos vendo aqui uma pessoa ingênua e animada demais. Então veja, ela se questionava e ela se questionava. Será que não é preguiça tudo? Ela não via tudo como provação, né? A pessoa espiritual, tudo é provação, tudo é isso, aquilo. Não, às vezes pode ser preguiça, às vezes pode ser doença. Então ela queria tentar também discernir o que era aquilo, né? Página 335, diga-se o mesmo sobre suas visões. Mesmo que a experiência tenha tornado especialista em notar os sinais de avisos verdadeiros de Deus, e em como visões verdadeiras são muito diferentes de simples imaginações, a santa, mesmo assim, não presumia que suas visões eram verdadeiras automaticamente. Então, ela tinha experiência, mas mesmo assim, um sentimento bom, uma paz interior, não dava para ela certeza daquilo ali era de Deus, era verdade. Às vezes, ela tentava duvidar delas, para se convencer de que não eram de Deus. Nem sempre conseguia. Uma vez na festa da Assunção, Santa Teresa teve uma visão de Nossa Senhora, que apareceu com uma beleza incrível e trouxe para sua alma um estado de alegria e felicidade maravilhoso, que a deixou quase fora de si. Sobre essa experiência, Santa diz que tudo aconteceu de um jeito que eu nunca conseguiria duvidar, por mais que tentasse que a visão era de Deus. Então ela duvidava dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das visões imaginárias que ela tinha. Ela tinha uma visão, viu uma imagem, Nossa Senhora, não, ela falou, isso aqui não é de Deus não. Esse dia foi tão forte, nesse estado de alegria e felicidade tão grande, que ela falou, não, hoje não tem como duvidar, só pode ser de Deus. Em um de seus relatos, escritos para o inquisidor de Sevilha, em 1576, então o inquisidor era o quê? Quando a gente fala de Inquisição, a gente fala, meu Deus, o que era isso? Uma perseguição dentro da própria Igreja Católica?
pode soar deste modo, porque eles eram rigorosos, mas eram padres, bispos, responsáveis para verificar se o que as pessoas escreviam era realmente conforme a doutrina da igreja. Só que é claro, nós tivemos épocas na igreja que se uma pessoa era considerada herege, ela podia ir para a forca, podia ser queimada, fazendo não é herege. Hoje não acontece mais isso, tá? Podemos dizer que extrapolou a correção, né? Agora, no nosso tempo, hoje a gente tem, por exemplo, o Dicastério para a Doutrina da Fé, que faz a mesma função. Se um padre, um bispo, escreve um livro que toca a doutrina da igreja, aquele livro deve ser avaliado e ter um imprimatur. Então, pode imprimir, né? O imprimatur é isso. Esse livro trata da doutrina, está conforme a doutrina. Se um padre lança um livro que tem uma heresia e que não tem um imprimatur, o padre pode ser corrigido e falar, tira esse livro está ensinando coisa errada. Se o padre se corrigir e se emendar, ok. Se ele não se corrigir e não se emendar, o livro dele pode ser tirado de todas as livrarias e ele pode ser, em caso grave, até receber uma excomunhão, se ele não se emendar segundo aquela heresia. Então a Inquisição é esse órgão da igreja, né, essa secretaria, o dicastério, como a gente chama hoje, que verificava se os escritos das pessoas e as experiências místicas que as pessoas dizem ter são realmente de Deus. E olha, nós vamos chegar aqui na próxima página, tá? Para entender quais são os sinais de uma oração autêntica, pode ser assim, podemos dizer, de pessoas santas mesmo, que têm experiências com Deus, né? No último parágrafo aqui da página 335, Santa Teresa de Ávila não se deixava convencer fácil de que fenômenos estranhos vinham de Deus, mesmo quando aconteciam com uma pessoa religiosa. Ela conta a história de uma freira cisterciense que tinha ficado famosa em sua cidade por causa de êxtase. A freira era religiosa e firme, mas havia enfraquecido por causa de muita disciplina e jejum. Depois da comunhão, ela caía no chão, tomada por uma devoção verdadeira, e permanecia ali por 8 ou 9 horas. Você imagina, a freira caía lá, depois de ter comungado Jesus, 8, 9 horas. Aquilo ali para os outros, né, espantava. Tanto ela quanto as outras freiras achavam que esses fenômenos eram êxtase. Mas Teresa não concordava. A santa achava que a freira estava perdendo tempo. Porque, a citação, esses ataques não podiam ser êxtase nem além disso, nem nada além disso. Só resultado da fraqueza física. Por isso, Teresa disse ao diretor espiritual da freira para proibir o jejum e a disciplina e dar a ela algum descanso. A freira obedeceu e fez o que foi mandado. Logo ela ficou mais forte e parou de pensar em êxtase. Em seguida, Teresa apresenta mais razões para mostrar que essas experiências não eram êxtase de verdade. Então veja que as pessoas às vezes querem ser tão radical, eu vou fazer jejum, penitência, 7 dias sem comer, não sei o que, aí depois começa lá a virar o olho, desmaiar, falar, essa pessoa está tendo coisas místicas. Não, está com fome, dá comida para ela, faz ela descansar um pouquinho que você vai ver, logo para esses fenômenos, né? E vocês vão ver que a comprovação da vida espiritual, ela está na humildade e na caridade. Eu já falei isso várias vezes. Se uma pessoa não cresce em humildade, não cresce em caridade, generosidade, pode escrever aqueles fenômenos místicos que as pessoas dizem ter, não tem fruto bom, não tem efeito bom, né? Então, o realismo da santa também se manifesta em sua observação de que existe uma grande diferença entre ter pensamentos piedosos e conversa religiosa e realmente viver uma vida virtuosa, que é o que eu estou dizendo aqui. Sempre temos frases na boca, escreve ela, sobre não querermos nada, sobre não nos importarmos com nada, e até as consideramos verdadeiras de tanto repeti-las. Acabamos acreditando nelas cada vez mais. Não devemos pensar que estamos progredindo muito só porque temos sentimentos elevados. Sinais bem melhores são os que veremos agora, mas primeiro precisamos nos convencer de que entender a si mesmo não é nem óbvio, nem fácil. Está vendo que interessante esse realismo de Santa Teresa? Não é que você tem sentimento bom, pensamento bom, que você é santo e tem que acreditar em tudo que aparece no seu coração. Se a vida não cresce com virtude, tem alguma coisa errada. Então nós vamos ver isso, tá? Então vamos lá.
as dificuldades do discernimento. A dificuldade de entender o próprio espírito pode ser percebida no simples fato de que a maioria das pessoas imagina, sem questionar, que suas experiências internas mostram de verdade se elas estão progredindo ou não na oração. Então a pessoa imagina, mas não se questiona. Sequer costumam duvidar se estão entendendo direito essas experiências. Então olha o que o santo está dizendo. Primeira coisa, questione aquilo que você sentiu na oração. Duvide, se for de Deus. É engraçado que tem algumas visões de Santa Teresa, que ela viu o anjo, o que ela fez? Pegou água benta e jogou na visão do anjo. Ela falou, se for anjo mesmo, vai permanecer. Se for o capeta, vai embora. E se for da minha imaginação, não vai acontecer nada. Entende? Mas nossa, é um anjo, é Deus que enviou. Mas joga água benta. Vamos ver, né? Acham que é tudo claro e que não precisa de reflexão. Mas Santa Teresa não acha isso. Ela notou que muitas pessoas vêm me procurar, homens e mulheres, sem falar das freiras daqui, e percebi claramente que muitas vezes elas se enganam sem querer. Ela se inclui nesta observação forte. Oh, meu Deus, quantas desculpas inventamos e quantas ilusões criamos. Santa Teresa era realista, ela fala assim, quanta ilusão, a gente está lá no momento de oração, dia de jejum, e a gente às vezes não sabe interpretar realmente se aquilo que eu vivi é sobrenatural divino, ou se é só humano, ou se é sobrenatural, mas demoníaco no caso. Né? Aqui um teólogo, né, Hans Huns von Balthasar, destacou que o pecado atrapalha a visão. O pecado atrapalha a visão. Isso aqui é importante. E é por isso que os santos conseguem ver através das nossas justificativas e avaliações puramente humanas. Eles foram purificados o suficiente para enxergar com clareza as suas próprias loucuras do passado e as nossas também. Então aqui é interessante. Quanto mais santo a pessoa vai ficando, isso quer dizer mais purificado, né? Mais distante do pecado ela fica, porque ela não tem desejo mais de pecar. Então, imagina, ela começa a enxergar mais claro as próprias misérias, miséria dos outros, as faltas. Então ela fica mais, podemos dizer, com uma intuição mais profunda para saber se é de Deus ou não é. De acordo com Santa Teresa, não devemos achar que nossas impressões na oração são automaticamente confiáveis. A santa queria que suas freiras medissem seu progresso muito mais pela perfeição da obediência do que pelos sentimentos que elas tinham na capela. Por quê? Aquilo que eu falei. Se uma pessoa sai da capela, mas é obediente, então é humilde para aceitar uma orientação, é generosa e caridosa na disposição em fazer as coisas, imagina, a pessoa ali ficou 1 hora, vou dar um exemplo claro, a pessoa ficou ali 1 hora diante do Santíssimo na oração, não sei o quê. Aí sai da capela, tem que tomar café da manhã. De repente, o superior chega e fala, Frei, estou precisando de uma ajuda. O que foi? Preciso levar esse irmão no médico que ele está passando mal. Ah não, peraí, eu preciso tomar um café da manhã. A pessoa acabou de sair da capela 1 hora, hoje eu senti uma paz na oração, precisa fazer uma caridade, e ela fala não. Uma pessoa que está unida a Deus jamais vai perder a oportunidade de fazer uma caridade. Não pode contar comigo. Vai embora, pensa no café depois. O irmão ali está precisando de uma ajuda, vai, leva no hospital, lá você come um lanchinho, você se vira. Deus nunca vai deixar de ser, você não vai deixar de encontrar um lugar para comer. Mas se o Deus da pessoa é o estômago dela, ela não vai conseguir fazer a caridade, entende? E ela vai, não, já vou, peraí, deixa eu só tomar o café. Às vezes a caridade ela é necessária, ela é pronta. A necessidade é ali na hora, você não pode deixar para depois, entende? A pessoa unida a Deus não deixa para depois. Ela é obediente, generosa, disposta, entende? Então olha aqui o que ela diz, ó. Não se preocupe por não ter experiências com aqueles outros tipos de devoção. Eles não são nada confiáveis. Pode ser que, para algumas pessoas, eles venham de Deus e, contudo, se viessem a você, poderia ser porque Sua Majestade permitiu que você fosse enganada e iludido pelo demônio, como Ele permitiu com outros. Então, o mais importante é, se você se submeter na obediência, você não vai se enganar até naquelas coisas boas que o demônio pode te sugerir na oração para você se sentir bem. O demônio é mestre, às vezes te dá uma visão boa, uma sensação boa para você se sentir bem, mas depois você vira egoísta. Não dá certo. Se é de Deus, você vira generoso, não vira egoísta. Entende? Ainda mais preocupante é o aviso de Teresa, que devemos ter uma dúvida saudável sobre o nosso próprio progresso na virtude. Um dia nos achamos invencíveis,
No outro caímos feio. Estamos muito longe do que pensávamos ser. A santa admite que ela mesma não tem certeza de quando seu amor é espiritual e quando é só emoção natural. E concorda com São Paulo que as enganações do demônio são muitas e variadas. Então, uma dúvida saudável, porque tem hora que a gente está ali morrendo de amor por Senhor, tem hora que a gente se enfia num pecado, e fala, mas como é que pode, né? Em seu livro das Fundações, ela conta a história de uma mulher que relatou uma visão de Nossa Senhora, que Teresa julgou ser só uma ou duas ideias sensatas misturadas com um monte de bobagens. Para não magoar o padre que trouxe essa história, a santa evitou ser direta. E em vez disso, deu a ele 3 dicas para avaliar a suposta visão, né? As supostas visões. Eu disse, então que seria melhor esperar para ver se as profecias se confirmavam. Então, se é de Deus, vamos esperar, vamos ver. Ele não divulga nada, não fala nada. Para perguntar sobre os outros resultados da visão e descobrir como era a vida daquela pessoa. Então, assim, se é profecia mesmo, vai se cumprir. Então, enquanto não se cumpre, a gente fica bem tranquilo. Agora, se a pessoa quer fazer propaganda daquela profecia, já começa a desconfiar, tá? Sobre os resultados da visão, o que isso gerou em você? Qual foi o efeito? O efeito de amor, o efeito de alegria? Às vezes uma pessoa tem uma visão, uma profecia catastrófica e ela fica mais irada e quer julgar as pessoas, quer só exortar, aquela coisa moral, quer ir xingar todo mundo é vagabundo, ninguém quer amar a Deus. Fala, mas que profecia é essa santa que te gerou ira? Não tem, você tem que, né? E descobrir como era a vida daquela pessoa. Aí você tem que ter tempo para avaliar. Se a pessoa tem uma vida justa, honesta, generosa, bondosa, humildade, você vai percebendo no dia a dia. Então, olha os 3 critérios de discernimento que ela dá para ajudar uma pessoa a discernir se uma visão, uma profecia que diz ter, se vem de Deus ou não. Então isso ajuda, né? Teresa terminou seu relato dizendo que no fim o padre percebeu que era tudo bobagem. Às vezes as pessoas vêm com as coisas místicas falar com os padres, né? E aí você vai ver e fala, né? Não tem coerência a vida com a mensagem. Então, calma. Não vamos dizer que é de Deus, porque senão a gente pode propagar uma mensagem que é humana ou que é demoníaca, só uma tentação, né? Agora vamos lá, sinais de oração autêntica. Então, como que a gente pode dizer essa pessoa aqui? Ela tem oração, ela é unida a Deus e ela tem sinais que mostram que as experiências que ela vive são realmente inspiradas por Deus. Então, os critérios de Teresa para um progresso verdadeiro combinam totalmente com os do Novo Testamento. Então, nosso Senhor diz, é pelos frutos que se conhece a árvore. Mateus 7, versículo 20. Então, é pelos frutos que se conhece a árvore. Então, esse princípio básico da santa é sólido. É pelos resultados dessa oração e pelas ações que vêm depois que se deve provar se a experiência é verdadeira. Tá certo? Então, pelos seus frutos os conhecereis. Isso aí nosso Senhor já ensinou e a gente pode usar como um critério muito claro. Tá? O segundo parágrafo, da página 338. O sinal geral é a entrega total. Uma generosidade completa em dar tudo para Deus. Isso aqui é lindo, né? Então, uma pessoa que realmente está unida a Deus, está progredindo na oração, ela cada vez mais cresce nesse amor de entrega, de doação, de serviço, entende? Com esse espírito, a pessoa detesta até o menor pecado venial. E o pecado mortal é temido como fogo. Então, a pessoa que se entregou totalmente a Deus, ela não quer saber nem de pecado, ela quer saber de estar a serviço, fazer o bem e não quer se misturar com o pecado. Uma atitude morna em relação a amar o próximo, a viver a pobreza do evangelho ou obedecer à igreja, são sinais certos de que a pessoa não está avançando na oração. E, na verdade, provavelmente está retrocedendo. Sobre a obediência como sinal de verdade, Santa Teresa fala com clareza, agora vamos ver a citação dela. Acredite, não há jeito melhor de conseguir esse tesouro de amor fervoroso enviado do céu, do que cavar e trabalhar para obtê-lo nessa mina da obediência. A obediência é uma fonte, uma mina, um tesouro. Quanto mais cavamos, mais encontramos.
E quanto mais nós nos submetemos aos homens e não temos outra vontade senão a dos nossos superiores, mais donos da nossa vontade nos tornamos e a dispomos de acordo com a vontade de Deus. Olha que profundo que ela está dizendo. Então, quanto mais a gente se submete ao discernimento de alguém que pode me dar luz, e no caso de um religioso, ao seu superior, mais a gente está entregando a nossa vontade a Deus e mais estamos nos tornando Senhor da nossa vontade. Isso não é perder a personalidade. A obediência, a pessoa ela submete para querer fazer a vontade de Deus e aquela vontade purificar a dela, que pode ser misturada com o egoísmo, né? Essa é a união que eu quero e gostaria de ver em todas vocês. Eu não desejo para vocês aqueles tipos de êxtase deleitosos que é possível experimentar e que chamam de união. Eles podem até ser união de verdade, se o resultado deles for o que eu descrevi. Mas se essa suspensão, esses êxtases, as visões, resulta em pouca obediência e muita teimosia, parece-me que será uma união com amor a si mesmo e não com a vontade de Deus. Que Sua Majestade me ajude a agir de acordo com o que eu acredito. Então, Santa Teresa aqui, ela diz simplesmente o que Nosso Senhor diz. Sabe quando ele fala para os apóstolos? Quem vos ouve, a mim ouve, quem vos despreza, a mim despreza. Então é isso, quem se coloca numa atitude de obediência a um diretor espiritual, a um superior religioso, a um bispo, se coloca numa atitude de obediência àquele que é direto ligado para ajudar a alma a crescer e se coloca com humildade, realmente esse está mais propício a estar unido a Deus do que quem faz simplesmente a vontade própria, né? Olha que interessante aqui, ó. No finalzinho lá, a obediência é um critério de verdade especialmente revelador por dois motivos. Então vamos lá. Primeiro, porque ela esvazia impiedosamente a pessoa humilde do egoísmo. Pessoas orgulhosas e egoístas acham que sabem mais do que qualquer superior, até mesmo aqueles a quem o Espírito Santo foi dado para ensinar e governar a igreja. E hoje em dia nas redes sociais, então, a gente vê pessoa que sabe mais que o Papa, sabe mais que o Bispo, sabe mais que os padres. Todo mundo pode ter lacuna, até o Papa pode ter lacuna de conhecimento. Mas tem pessoa que se acha no direito de encontrar ali uma palavrinha meio deslizada e de dar uma aula e menosprezar o ensinamento do outro. Cuidado com isso nas redes sociais, tá? Isso às vezes é muito mais orgulho do que realmente uma pessoa inteligente. Uma pessoa inteligente nunca precisa humilhar ninguém para mostrar o seu conhecimento. E hoje em dia o que dá view, né, o que dá like são as polêmicas, então as pessoas ficam reagindo o tempo todo sobre o que o outro falou de errado. Olha o que diz aqui, ó. Elas são tão cheias de si mesmas, sem nunca admitir isso, claro, que não teriam como ser preenchidas por Deus. E olha, na igreja tem muita gente assim, sabe? Irmãos cristãos brigando com os outros irmãos. Fala, meu Deus, não é possível. Ao mesmo tempo, a obediência deixa pouco espaço para racionalizar a realidade de acordo com nossa vontade própria. Ou obedecemos a esse superior humano ou não. Uma pessoa egoísta muitas vezes consegue dar um jeito num documento escrito para que ele signifique o que ela quer, mas não consegue facilmente bular o critério do Senhor. Aqui está a citação, ó. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Então veja como a obediência é realmente uma virtude de uma pessoa humilde, né? Um outro sinal do progresso na contemplação é um desejo forte de Deus, tanto na glória final da visão beatífica, quanto através na escuridão da fé na vida terrena. Então, Santa Teresa está mostrando aqui, olha, que quanto mais essa pessoa tem desejo de Deus, desejo de ver a Deus, quanto mais ela vai, através dessa vontade eterna, relativizando as situações da terra, mais isso prova que aquela alma realmente é uma alma unida a Deus, né? Junto com o amor, lá no final, junto com o amor pela solidão, vem o desejo de sofrer com e pelo amado divino em sua cruz. Então, Santa Teresa vê no amor pela cruz uma prova forte de que é contemplação e não é ilusão. Então, a pessoa não esquiva do sofrimento, sabe? Não esquiva da zombaria. Ela aceita coisas, doenças, provações, incompreensões, humilhações com mais força. A pessoa não esquiva e ela enfrenta situações com humildade, ela não se revolta, não se vinga.
né? Não gera ira dentro dela. Uma pessoa unida a Deus, ela é humilhada, mas ela não tem desejo de vingança, ela não tem a ira que a move. Ela consegue lidar bem com essas situações. Uma outra característica, na página 340, ligada à humildade, e que mostra que a oração é verdadeira, é a abertura à verdade. Então, olha, pessoas de verdade são receptivas e fáceis de ensinar. Elas entendem que pode errar, que tem muito a aprender, principalmente de um professor que tem autoridade. Pessoas vaidosas são exatamente ao contrário. E essa é uma das razões pelas quais Deus as deixa sozinhas. Por isso, seguindo o exemplo da Bíblia, Santa Teresa propõe a docilidade, a capacidade de ser ensinado como uma marca da oração verdadeira. O egoísmo e a recusa em aceitar evidências objetivas não combinam com o amor, que é a base da contemplação. Quem discute com o seu superior ou confessor pode ter certeza de que está no caminho errado, pois muitas vezes esse é o caminho do orgulho. Por outro lado, não importa quantas fantasias e ilusões Satanás tente colocar na cabeça das pessoas humildes, se elas se submetem ao ensinamento da igreja, não precisam ter medo. Então, a característica, uma pessoa humilde, ela é muito aberta a aprender. E olha, a pessoa pode ser intelectual, cheia de conhecimento, de doutorado, pós-doutorado, mas se ela tem humildade, ela sempre quer aprender com quem tem outro conhecimento que ela. Então, a vaidade dela, o orgulho dela, a soberba, a autossuficiência não a domina, entende? Então Deus a liberta mesmo desses pecados, né? Por fim, quando homens e mulheres se revelam decididos e firmes em evitar toda a modalidade de pecado, ostentam um sinal muito evidente de que sua contemplação se manifesta genuína e de que os favores que recebem na oração se originam em Deus. Então isso aqui é muito forte, ó. Quando a pessoa tenta evitar todo tipo de pecado. Ela não tem meio termo com ela, não é morna, né? A hora ela está super em Deus e a hora ela aceita umas coisinhas e é tranquilo, sabe? Não, ela não dá essa oportunidade, né? Vamos passar aqui para a citação de Santa Teresa, na página 341, para terminar. Então, inúmeros trechos teresianos gerais demonstram a solidez da doutrina da santa acerca do discernimento. Em uma carta endereçada a Jerônimo Graciano, um padre dominicano que ela se confessava, ela escreveu: a oração mais potente e aceitável é a oração que deixa os melhores efeitos. Eu descreveria os melhores efeitos como aqueles que são seguidos pelas ações, por ações. Se com a minha oração vêm tentações severas, aridez e tribulações, e elas me deixam mais humilde, então devo considerá-la uma oração boa, uma boa oração. Então, às vezes eu faço oração, eu vivo tentações na oração, secura, aridez, mas aquilo inspira humildade, falou, opa, minha oração está boa. Não se deve pensar que uma pessoa que está sofrendo não está rezando. Ela está oferecendo o seu sofrimento e muitas vezes está orando muito mais verdadeiramente do que aquele que se isola e quebra a cabeça em pedaços e se derramou algumas lágrimas, pensa que isso é oração. Tem pessoas que fabricam uma oração piedosa, ela está dizendo. Fabricam sentimentos, mas no dia a dia não tem virtude. Ao contrário, tem pessoa que fala, nossa, é um perrengue minha oração, eu vou lá rezar, e minha imaginação leva para o outro lado, e eu tenho sono, e eu tenho preguiça, isso e aquilo, mas estou indo. E a pessoa tem humildade, até fala com humildade, serve com humildade, fala, essa oração é bem melhor do que aquele que fabrica coisas santas, mas não tem virtude, não tem fruto a sua oração. Então, com isso eu termino o nosso dia de hoje. Nós vamos entrar depois no capítulo 14, que fala das locuções e visões, então a gente vai aprofundar essas questões místicas também, mas a gente já entendeu a chave, a interpretação de tudo. São justamente essas virtudes que nós podemos colher da alma unida a Deus. Humildade, submissão à verdade, desejo de não pecar, generosidade, disposição. Essas coisas que a gente vê no dia a dia é que realmente mostra que aquela pessoa está aproveitando bem o tempo que ela reservou para a oração. Vamos entregar o nosso dia à Virgem Maria, pedindo que ela nos ajude a crescer e entender melhor também os caminhos pelo qual Deus nos conduz, né? E os frutos que nós temos que ver na nossa vida para saber que estamos crescendo. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.